Olá, profissional de estética. Seja bem-vindo ao nosso programa de treinamentos cíclicos, desenvolvido pensando no seu crescimento profissional. Estaremos aqui semanalmente para falar dos diferenciais da Bonavita, os valores que formam o espírito da nossa empresa e, principalmente, em como eles melhoram o seu trabalho e deixam você melhor preparada para o mercado. Nós acreditamos que toda relação próxima, seja entre familiares, amigos ou colegas de trabalho, precisa de sinceridade e honestidade para dar certo de verdade. Por isso, a Bonavita baseia seu trabalho na cooperação e na amizade e coloca a transparência como um dos valores essenciais da empresa. Talvez a maior prova de que a transparência realmente é um dos alicerces da nossa empresa e que não é um discurso que fica apenas na teoria, mas que realmente é praticado, sejam os nossos rótulos informativos. Com uma rápida olhada em uma embalagem Bonavita, você encontra o nome do produto, a sua função, os ativos que compõem a fórmula e a sua dosagem exata, resultados de testes, utilização e muito mais. Com os rótulos informativos, você tem conhecimento exato sobre o que está comprando e a certeza, apenas ao ver as embalagens, de que se trata de um produto feito especialmente para você, profissional de estética. Mas o nosso maior prêmio é agregar valor ao seu trabalho, e a sustentabilidade é também um grande benefício para você, profissional de estética. Trabalhar com uma empresa preocupada com questões ambientais dá visibilidade e respeito ao seu trabalho, o que lá no fim é revertido em lucro. Hoje, devido a essa preocupação constante com a saúde do planeta, as pessoas exigem que seus prestadores de serviço tenham esse compromisso com a natureza. E você ficará muito mais preparada como profissional se optar por produtos ecologicamente corretos como os da Bonavita. Tamanha transparência é motivo de orgulho para nós. Não apenas porque dessa forma conseguimos demonstrar o real valor e respeito que temos por nossos clientes, mas também porque mostramos como acreditamos no que estamos vendendo. Esse jeito de trabalhar nos trouxe várias recompensas e, por isso, sempre buscaremos, acima de tudo, uma relação transparente e verdadeira com você e todos os nossos parceiros. Esse é apenas um de tantos diferenciais que a Bonavita possui e que torna a nossa empresa única e especial. Agora assista a esse treinamento e aprofunde seus conhecimentos na estética para tirar o melhor rendimento dos nossos produtos. Bom estudo e não esqueça que você pode contar sempre com o nosso apoio. Olá, profissionais de estética. É um prazer enorme estar aqui novamente. Começamos hoje com mais um treinamento cíclico. E o assunto que nos traz aqui hoje é gestantes e os procedimentos estéticos. Se os caminhos da beleza têm segredo, a Bonavita revela muitos deles. E hoje estaremos aqui falando sobre um nicho de mercado do qual nós não podemos abrir mão. Afinal, a vaidade ela está sendo muito consumida. E quando nós, mulheres, descobrimos que estamos gestante, não abriremos mão desta vaidade. Por isso, cabe a nós, profissionais da área, trabalharmos neste momento com ética e segurança.
Isto nós mostraremos para vocês aqui hoje através de pesquisas levantadas com questionários aplicados para obstetras e dermatologistas, aonde trarão novidades dentro dessa grande procura de mercado que são pelos profissionais de estética trabalhar com o seu cliente gestante. Precisamos lembrar que a gestação é um evento único e relativamente curto na vida da mulher. Por isso, os profissionais de estética precisam realizar procedimentos adequados a este período, conhecer, explicar e orientar as suas clientes as transformações de ordem estética que ocorrerão. Mais do que mudanças, é preciso um sólido conhecimento e também muita segurança no atendimento. A ética, ela não permite nenhuma ousadia ou acompanhamento estético durante esta fase gestacional sem a liberação do obstetra ou até mesmo com acompanhamento paralelo dele. Para quem é mulher e já foi mãe, sabe mais ou menos do que eu estou falando quando se fala em alterações inestéticas ou alterações do organismo. Agora, para você que está nos assistindo e ainda não gestou, é um pouco mais difícil de você visualizar ou entender as alterações fisiológicas. É muito importante, então, recordarmos aqui as alterações do corpo da gestante, tanto fisiológicas como alterações corporais. Vamos lá? As alterações fisiológicas durante fase gestacional. Nós teremos alteração no sangue, porque ocorrerá um volume no plasma sanguíneo que tem um aumento em média de 35% mais. Já o aparelho circulatório vai ter uma alteração nos batimentos cardíacos, porque se eu tenho mais volume de sangue no meu corpo, que está nutrindo o corpo da mulher e o corpo do bebê, os batimentos cardíacos aumentarão em 40% mais. Já o aparelho locomotor terá sobrecarga em articulações e também na altura lombosacral, que ocorre uma anteroversão pélvica. Isso significa que as mulheres terão mais dores, principalmente em região lombar. E por último, que é o que nós profissionais de estética estaremos atuando, que é o aparelho tegumentar, a pele, ocorrerá um aumento de estiramento da pele, aonde poderá desencadear o aparecimento de estrias e também a questão das manchas, muito conhecido também como hipercromias. Dentro dessas alterações do corpo feminino, também nessa fase ocorre o aumento dos hormônios, que a gente chama de alterações hormonais, aonde nós poderemos verificar níveis elevados de gonadotrófica, progesterona e estrógeno, e também uma elevação do nível de prolactina para que a biossíntese do leite ocorra. Já nas alterações corporais, teremos lá como principal alteração a embebição gravídica, principalmente nas articulações dos membros inferiores, como joelho e tornozelo. Desta forma, fica mais fácil, durante essa fase gestacional, ocorrer algumas torções. Por isso é muito importante orientarmos as gestantes a não utilização de saltos ou até mesmo a utilização de calçados bem confortáveis. Como alteração corporal também, nós vamos destacar para vocês a alteração da coluna vertebral, devido ao suporte do peso corporal. O desalinhamento dessa coluna ocorre provocando dores lombares e também dores na junta ósseo do isquio, devido ao encaixamento do bebê. Por que é importante saber de tudo isso? Devido a algumas reclamações que as nossas clientes venham a relatar, e também no momento da massagem relaxante, trabalharmos um pouco mais nessa região lombosacral, aliviando essas dores. Cabe ao profissional também conversar com a cliente gestante para que ela tenha ciência de que o retorno às condições corporais de antes da gestação demora em torno de 6 meses a 2 anos.
O profissional de estética, então, ele atuará com a sua ética, com os cuidados necessários para manter a autoestima da mulher gestante durante toda essa fase gestacional. Quais são os benefícios que nós podemos destacar do acompanhamento do profissional de estética durante essa fase? Primeiro é manter ausente edemas nos pés e nos tornozelos, estrias no abdômen, laterais de ilíaco, coxa e nádega, celulite e gordura localizada controlada durante a fase gestacional, evitar o aparecimento das manchas na região facial e também dar o conforto à cliente. Esse conforto se dará na região lombo-sacra, na melhora da qualidade do sono e também manter a autoestima da gestante em dia. Posso dizer para vocês que, graças a Deus, a ciência nunca para. Existem muitos curiosos que sempre querem estudar, que nós chamamos de cientistas. E dentro dessa área de gestação, fiz um levantamento de alguns artigos publicados recentemente e descobri muitas novidades dentro desse levantamento. Um deles é que foi aplicada uma pesquisa por farmacêuticos e biólogos no estado do Maranhão, que trará para nós a realidade com relação aos clientes gestantes, com relação ao medo, ansiedade e preocupação durante a fase gestacional. E eu tenho o maior prazer de mostrar esse estudo aqui para vocês, porque estará embasando tudo aquilo que a gente já falava dentro da área da estética, que a gente tem que ter como cuidado com essa cliente em especial, que é a nossa gestante. Portanto, Coutinho e seus colaboradores, em 2012, publicaram esse artigo, do qual ele foi realizado da seguinte maneira. Foi aplicado aos profissionais de gineco-obstetra e dermatologista um questionário onde eles fizeram um levantamento de todos esses dados. Foi aplicado em 124 mulheres e trouxe como 8,8% o relato de que não perceberam qualquer alteração de pele. Porém, em 91,2% perceberam-se 345 alterações. 20,3% observaram manchas. 17,7% alterações vasculares. 17,1% estrias. 15,3% hiperpigmentações, 12,7% acne, 5,8% queda de cabelo, 3,8% aumento na quantidade de pelos, 3,8% unhas fracas, 3,5% outras alterações como edema, ressecamento de pele, pele brilhosa, diminuição da acne e assim por diante. O que isso traz de segurança no estudo para conosco? Nesse estudo, para o gineco-obstetra, a classificação das queixas de gestante em consultórios principais foram 28,9% de cansaço nas pernas, 24,4% estrias, 20% retenção de líquido, 13% manchas e 6,7% ressecamento da pele. Vocês conseguem observar com isso alguma correlação com a área da estética? É claro que sim, né? Mas quando se fala na questão de médicos da área de dermatologia, há uma diferença no percentual percebido, que são 39,2% manchas, 35,5% estria, 15,7% retenção de líquido, 7,8% cansaço nas pernas, 1,9% ressecamento de pele. Então, o que se pode notar? Que a pesquisa aplicada para os dermatologistas, a preocupação fica mais na alteração da pele. Já quando aplicado ao gineco-obstetra, outros relatos que também fazem parte da fase gestacional são aplicados.
Porém, nós profissionais de estética vamos nos ater às alterações das funções da pele, que é onde nós temos atuação com o nosso procedimento na cabine e também com as aplicações de produtos cosméticos. Com isso, eu falo para vocês, profissionais, que a partir dessa pesquisa realizada por Coutinho e seus colaboradores e publicada em artigo 2012, traz um embasamento científico muito maior para nós atuarmos na nossa área dentro da estética, proporcionando assim o bem-estar para a nossa gestante e proporcionando assim também procedimentos estéticos do qual serão preventivos a qualquer aparecimento de alteração inestética que possamos evitar. Durante essa fase, então, os tratamentos estéticos não são para tratar alterações, mas sim, eles servem para prevenir. Agora, a curiosidade maior vem daqui a pouquinho. Antes de passarmos a essa curiosidade maior, vou mostrar para vocês aqui, segundo o livro dos autores Azulay, Alves, Costa, Dermatologia e Gravidez, de 2009, eles relatam que as alterações pigmentares podem ocorrer em 75% a 90% das grávidas, de forma e localizações variáveis, provavelmente devido à elevação de alguns hormônios. A principal alteração é o melasma, que possui etiologia multifatorial, onde fatores genéticos, raciais, hormonais, além de uso de anticoncepcional oral e exposição solar, estão implicando nessa origem. Como nós estamos falando de gestante em específico, aqui cabe então a alteração hormonal que ocorre nessa fase. Por isso, a orientação para as nossas clientes gestantes é de evitar a exposição excessiva ao sol, ou quando se expor ao sol, usar filtro solar, principalmente na região do rosto, que é a região que se expõe mais constantemente, não só quando você vai à praia ou à piscina, mas em toda a época do ano, toda a fase do ano, toda a fase gestacional, independente de ser estação quente ou estação fria. Já outros autores como Zanini, no seu livro Dermatoses Gestacionais, de 2004, também Keb Sabatovic, em Dermatologia Estética, eles trazem que, para o tratamento da hiperpigmentação facial, é possível a utilização dos despigmentantes. Atuam diretamente na região da discromia hiperpigmentada e não são contraindicados. Olha que informação interessante que eu estou falando aqui, segundo esses autores. Não são contraindicados durante o período gestacional, visto que as hiperpigmentações surgem, em geral, já no segundo trimestre de gestação. Essa informação é bem interessante, porque uma das dúvidas que o profissional de estética tem é: será que eu posso tratar mancha durante a gestação? Eu não diria exatamente o tratamento em si, mas como os ativos despigmentantes não são contraindicados, eles serão usados até mesmo como forma preventiva. Então, tudo vai depender do cliente que você está tratando. Se ele já tem a hiperpigmentação instalada, você pode dar início à aplicação de despigmentantes para diminuir essa pigmentação. Se isso ainda não ocorre na gestante que você está atendendo, você pode usar isso como um tratamento preventivo para evitar que essas hiperpigmentações apareçam. Nós vamos realizar uma prática facial na nossa modelo gestante, onde vocês poderão conhecer a aplicação desses despigmentantes na realidade da cabine de estética. Já a segunda alteração que mais incomoda as gestantes, segundo o quadro dos dermatologistas, e que também consta no questionário dos ginecos obstetras, é a estria. Ou melhor, são as estrias, né? Se fosse uma só estria que aparecesse durante a gestação, eu creio que as mulheres não se incomodariam tanto. Porém, as estrias, elas aparecem em grande número e em muitas regiões do nosso corpo.
Segundo essa pesquisa, os médicos participantes desse estudo apontam as estrias como sendo um dos maiores incômodos relatados pela gestante. Já os autores, Alves, Nogueira e Varela, em seu livro Dermatologia e Gestação, em 2005, eles trazem que ocorrem mais frequentemente no abdômen, mamas, braços e dorso. As estrias acometem entre 70% a 90% das grávidas, especialmente a partir da 24ª semana de gravidez. Novamente, os autores Azulay, Alves e Costa trazem que o uso do emoliente e hidratante durante a gestação devem ser encorajados, como uma forma de tentar evitá-las, mantendo a hidratação das áreas de risco de estria durante a gestação, mas não garante que elas não surgirão. Então, pela pesquisa, é de 70% a 90% passível de acontecer essas estrias durante a gestação. Nós, como profissionais da área de estética, com tratamentos preventivos, com protocolos preventivos de hidratação da pele, teremos como função evitar que essas estrias surjam com tanta intensidade. Dentro dessa pesquisa realizada por Coutinho e seus colaboradores, outras alterações percebidas foram relatadas e que também trazem implicações. O estudo também trouxe dados mostrando que 61,3% das participantes se incomodam com as alterações, 29% não se incomodam e os demais não responderam. Em relação ao tipo de desconforto sentido, é o desconforto físico, social, estético e financeiro. Olha que dado muito importante que essa pesquisa pôde comprovar. Esse desconforto estético foi mais pronunciado entre essas mulheres e esse tipo de desconforto, de acordo com as respostas, ele gera sentimento de tristeza, raiva, vergonha, medo, isolamento, afastando a autoestima da gestante. Gente, esse material que eu estou passando para vocês é maravilhoso, porque aqui fundamenta a vocês o porquê durante a fase gestacional nós trabalharmos com estética do bem-estar. Eu preciso proporcionar a essa minha cliente a autoestima dela. E a forma de trabalhar a autoestima é justamente dentro da estética do bem-estar, trabalhando com as 5 sensações, nós proporcionarmos a ela, além da hidratação da pele, para evitar essas intercorrências, trazer também esse bem-estar, essa elevação de autoestima. Então vocês podem trabalhar aqui nesse momento da estética do bem-estar, uma gourmet terapia, onde você pode fazer no facial a chocolaterapia facial, onde você pode oferecer para a sua cliente no momento que ela chega dentro da gourmet terapia um pedacinho do chocolate. Você pode também realizar algumas massagens em específico para o bem-estar. Na prática eu estarei mostrando para vocês uma massagem facial e uma massagem com pincéis, onde tem na massagem facial o embasamento da Massomusicoterapy e na massagem com pincéis o relaxamento através das terminações nervosas superficiais. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer isso. Dentro dessa questão do bem-estar também, nós não podemos esquecer de que o toque que nós realizaremos com a nossa cliente gestante, independente de que momento que eu estou realizando esse procedimento estético, ele é muito importante e ele não deve ser intruso e nem invasivo. Ele é o mais básico das respostas humanas. Arruda, em 2010, publicou que as mãos do profissional são capazes de gestos técnicos, porém também transmitem mensagem de apoio e calor. Milhões de neurotransmissores e receptores sensoriais estão espalhados pelo nosso corpo. E o tato, ele é o primeiro sentido que desenvolve e permanece ativo. Portanto, o relacionamento do profissional de estética para com o seu cliente nesse momento, ele é essencial.
Falamos sobre as alterações, falamos um pouquinho sobre a estética do bem-estar, mas e os cosméticos? Como ficam? Onde entram? Existe diferença em protocolos estéticas para gestante com relação ao restante dos atendimentos que realizamos? E qual é a importância de uma boa escolha, de uma boa base cosmética? Tudo isso, então, nós vamos apresentar para vocês agora, para que vocês possam também dominar sobre isso. Atualmente, cuidar do corpo quando gravídico não diz respeito apenas a controle de peso ou a preocupação em ter um filho saudável. Alves, Nogueira e Varela trazem que é extremamente importante para o médico conhecer o que está prescrevendo a gestante, os potenciais riscos ao feto e optar pelo melhor benefício sem proporcionar esse risco fetal, pois no desenvolvimento de novas drogas, geralmente não são realizados testes em grávidas. Como consequência, a segurança no uso da maioria de medicamentos em gestante não é devidamente avaliada. E é lógico, nós como profissionais de estética não ficamos atrás nessa colocação. O mesmo não pode ser diferente quando se fala de profissional de estética com relação a produtos tópicos. Os protocolos a serem realizados durante a gestação e como realizá-los, com que tipo de cosmético. Por isso, em 1979, o FDA propôs uma classificação para avaliar o risco fetal. Essa classificação inicial foi em medicamentos tópicos, mas se estende também a produtos cosméticos e dermocosméticos. E são considerados 5 categorias designadas por letras, da letra A, B, C, D e X, em ordem crescente, conforme o grau de risco, considerando o primeiro trimestre de gestação. Não podemos esquecer de observar também a realização do prontuário estético dessa gestante, conhecendo o biotipo dela, conhecendo o fototipo, conhecendo o tipo de pele, questionando sobre antecedentes de alergia, se existe uma predisposição de reações à sensibilização, adequar o veículo cosmético ao biotipo cutâneo, cremes específicos para regiões de mama e abdômen para prevenir a estria e também observar a abordagem sensorial, que são as características organolépticas, ou seja, o cheiro do produto, a cor do produto. Durante a fase gestacional, nós mulheres temos toda uma alteração do nosso corpo e algo que acontece é o aumento de sensibilidade. Como assim o aumento de sensibilidade? Nós mulheres acabamos ficando sensíveis a muita coisa, não somente a questão de aplicação de produto tópico, mas a cheiros muito fortes, até mesmo a produtos com muita coloração, porque o corante acaba desencadeando alguns tipos de reações indesejadas na pele. Por isso é muito importante uma realização de um prontuário estético bem minucioso para que a gente possa conhecer essa cliente. É lógico que isso se faz em qualquer procedimento estético, mas na fase gestacional com mais critério ainda, devido a essas alterações todas que a cliente possa vir a apresentar. Dentro da classificação FDA, eu vou apresentar agora para vocês o quadro relacionado a cada letra. Vocês poderão acompanhar comigo nesse quadro, nesse momento. A classificação de risco A. Não há evidências de risco em mulheres. A classificação B. Não há estudo adequados em mulheres e em animais não houve risco. A classificação C. Em animais houve efeito adversos no feto. Não há estudo em mulheres. Então, o benefício potencial pode justificar o risco potencial. Na classificação D, há evidência de riscos em fetos humanos. Só usar se o benefício potencial justificar o risco potencial. E a classificação X, estudos revelam riscos para o feto e os benefícios não justificam os riscos. Portanto, não usar em hipótese nenhuma.
como, por exemplo, os principais ativos estimulantes. Temos ali com relação à questão de cânfora, com relação a estímulo de microcirculação, como, por exemplo, o nicotinato de metila. E aqui, uma tabela que eu apresento para vocês, alguns ativos relacionados com a sua devida classificação. Essa tabela ela traz alguns ativos com a relação dos seus riscos. Ácido azelaico, risco B, ácido retinóico, risco C, ácido salicílico, risco C, benzoperóxido, risco C, extratos placentários, risco C, hidroquinona, risco C, cânfora, risco D para pequenas partes, mas um risco X quando usado em processo de crioterapia, mesmo porque durante a fase gestacional, lembre que eu falei no começo, são feitos protocolos preventivos, nenhum tipo de tratamento. Bepantol, risco C, eritromicina, risco C, hidroquinona, risco C, iodeto e iodo, risco D, metilxantinas como cafeína, teofilina, trazem o risco D quando grandes áreas extensas. Em pequenas áreas, como por exemplo os olhos, eles trazem o risco B. Portanto, você tem que definir exatamente o que a cliente precisa. Nesse momento, eu creio que tratamento de gordura e celulite não é a fase correta. Isso sim, são tratamentos a serem realizados depois do nascimento do bebê e depois da liberação do médico obstetra também. Minoxidil, risco C, nicotinato de metila, risco C, e adesivos transdérmicos para celulite também devem ser evitados. E as bases? Como ter o cuidado para selecionar a base ideal para essa fase gestacional, onde o corpo da mulher apresenta alterações e sensibilizações? Segundo Coutinho, também, os seus colaboradores, eles trazem no artigo publicado que as bases consideradas como veículos ou excipientes possuem substâncias que também podem causar risco à saúde da gestante, como óleos minerais e conservantes químicos. O óleo de origem vegetal são muito mais utilizados nas formulações hidratantes, ao contrário dos óleos de origem mineral. Os vegetais causam menos reações citotóxicas e alérgica. E para identificar a presença do óleo mineral nessas bases cosméticas, nós vamos precisar procurar no rótulo com as palavras paraffin oil, mineral oil ou paraffin líquido. Eu trago aqui para vocês um quadro comparativo do óleo vegetal com óleo mineral, na sua origem, na sua composição, no seu benefício, no seu risco e os seus nutrientes. Quando se fala em origem, o óleo mineral é derivado de petróleo, não sendo semelhante ao manto hidrolipídico da nossa pele. Ali já começa um problema de se trabalhar com óleo mineral. Se ele não é semelhante, ele provoca mais riscos para a sua pele, até mesmo com relação às alergias. Já os óleos vegetais são extraídos de plantas, como por exemplo as sementes. Tem o girassol, tem o semente de uva, tem o óleo de oliva, que são muito semelhantes ao manto hidrolipídico da nossa pele. Na tabela comparativa, vocês vão poder verificar também a composição, que são ricos em ômegas 3, 6 e 9, que a própria base já vai estar tratando a nossa pele quando optarmos por base e óleos vegetais, sendo que o óleo mineral derivado do petróleo, mistura complexa de hidrocarbonetos parafínicos e naftênicos obtidos da destilação do petróleo e não trarão benefícios nenhum dentro da sua composição. Vocês vão poder acompanhar então na tabela esses benefícios, reposição de EFAs, reposição de ácidos graxos, diminuição da perda de água transepidermal, que é o TIL, e os riscos que o óleo mineral traz, o óleo vegetal não apresenta nenhum. E os nutrientes, eles são ricos em ômegas, que são os ácidos essenciais como o linoleico, oleico, que são muito importantes para a nossa pele. Principalmente a vitamina F, que é um constituinte do nosso tecido, ele recompõe o nosso tecido.
durante a fase gestacional é muito importante fazer uso dessa vitamina. É muito conhecida e encontrada através do óleo de rosa mosqueta. Ainda falando em bases cosméticas, nós temos aqui uma publicação de 1998 que trazem com relação ao efeito nocivo dos parabenos. Conservantes parabenos como metil, etil, propil, butil são presentes nas formulações cosméticas em larga escala. E essa publicação ela traz que esses conservantes têm um potencial estrogênico. A partir de ensaios in vitro e in vivo em animais, utilizando o 17-beta-estradiol nos animais controle, descobriu-se que todas essas substâncias, embora em magnitude 10 mil vezes menor, apresentaram ação uterotrófica, sendo o butilparabeno o mais potente delas. Por que eu estou fazendo a apresentação desses estudos? Porque a fase gestacional ela é uma fase que nós temos que prevenir, nós temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente seleciona para aplicar na nossa gestante. Então, essas bases dos cosméticos que apresentem óleo mineral e esses conservantes como o parabeno e os liberadores de formol que eu vou comentar também, eles acabam sendo nocivos para uma pele gestante. No portal Fator Brasil, em 2009, foi publicado também que dentro dessas conservantes presentes nas bases cosméticas estão os conservantes liberadores de formol. Que daí nós temos então como quaternário, diazolidiniureia, imidazolidiniureia e o 17-dimetil-dantoin, que é muito conhecido como DM e dantoin. Foram apresentados estudos realizados pelo Departamento de Dermatologia da Universidade da Hungria, publicado no periódico Experimental Dermatologia, em maio de 2004, que revelou que o formol pode contribuir para o aparecimento de câncer induzido pela radiação ultravioleta do sol. O consumidor pode se proteger dessa substância observando cuidadosamente os rótulos das embalagens. Então, se você for direcionar um filtro solar para sua gestante utilizar e ele tiver um conservante liberador de formol presente, está sendo meio que uma contradição o uso de um protetor solar assim. Estou colocando os protetores solares físico e químico para proteger da radiação, porém tem o conservante que faz o aquecimento e a liberação de uma contribuição para um aparecimento de um possível câncer induzido por essas radiações. Portanto, todas as vezes que for escolher, comprar um cosmético para utilizar num procedimento estético de gestante, observe se são bases biocompatíveis e que tenha fora da sua formulação essas substâncias nocivas. Porque se estiver dentro da formulação, você não estará utilizando um cosmético seguro. Procurar então cosméticos livres de óleo mineral, de parabeno, de liberadores de formol e também do propileno glicol, que também já existem muitos estudos mostrando a sua ação irritante à pele. Lembrando que a gestante, naturalmente, ela tem já um aumento de sensibilização, principalmente à pele, e temos que evitar esse tipo de matérias-primas. Tudo bem, falamos até agora sobre a base que precisamos procurar de forma segura, dos ativos cosméticos que apresentam riscos. E quais então são os permitidos, os mais usados, os mais procurados dentro desses atendimentos de gestante? Nós temos lá então como ativos permitidos, ativos hidratantes, podemos até utilizar os alfa-hidroxiácidos, desde que numa concentração até 5% com pH neutro, silícios orgânicos com hidroxiprolizilane C, algísio C, DSBC, os silícios associados aos aminoácidos são muito importantes para dar a elasticidade à pele nesse momento, prevenindo então o aparecimento de estria. O NMF, o hidroviton, o hidrolisado de colágeno, elastina, glicosaminoglicanas, ácido hialurônico, o PCA-NA, lipídios estruturais, como por exemplo os ômegas que foram comentados, a lantoína, aloe vera, colágeno,
Os ativos antioxidantes são as vitaminas, vitamina C, vitamina E, coenzima Q10, extrato de chá verde, erva mate e entre outros. Enfim, todos os extratos que têm apelos antioxidantes. Os ativos despigmentantes, porque um dos protocolos que elas mais procuram é justamente a ação despigmentante para evitar a mancha. Então nós temos ali o ácido cógico, Skin White Complex, ácido ascórbico, que é a vitamina C estável, ativos enzimáticos, belides, ácido ferrúlico, alfa-arbutin. Esses são ativos que são seguros de serem utilizados pela gestante durante a fase gestacional. Os ativos nutritivos, que são os que vão atuar em questão de evitar a flacidez, dar elasticidade à pele. Aminoácidos produtos ricos em aminoácidos, como por exemplo, o nome comercial de Raffermine e nutripeptídeos, que vão repor os aminoácidos à pele. O hidroxiprolisilane CN, que é rico em silícios e aminoácidos também. As vitaminas, que já foram comentados, né? Vitamina C, vitamina E, vitamina D. Os sais minerais, tranquilamente podem ser utilizados durante essa fase, com ação nutritiva para fortalecer a pele, também evitando a estria, o aparecimento de estria. Então nós podemos usar os sais minerais através da argila, ou então os sais minerais em forma PCA, como sódio, magnésio, manganês, cálcio. As ceramidas, os ômegas, o esqualeno vegetal. Então são todos esses ativos nutritivos que têm segurança de ser utilizado em gestante. E também os ativos emolientes, como o óleo de oliva, óleo de rosa mosqueta, amêndoas, o girassol, as manteigas também, manteiga de karité, cupuaçu, as vitaminas novamente aparecem aqui. Enfim, uma gama bem extensa de ativos cosméticos que são permitidos durante essa fase. Então, um profissional de estética ele não vai ficar limitado, muito pelo contrário, ele vai ter possibilidades de aplicações com cosméticos bem seguros. Quando se fala em prevenir celulite, prevenção de celulite e gordura pode ser, mas tratamento nessa fase não. E com relação aos ativos também, os permitidos é a arnica, a castanha da Índia, a ginkgo biloba, a oeira, a centela asiática, a cavalinha. Podemos trabalhar com ativos para afinamento físico, que são cosméticos para fazer esfoliação mecânica. Esses ativos eles podem ser com grânulos vegetais ou polietileno sextavado. E, é lógico, não esquecendo dos protetores solares para a proteção da radiação UVA e UVB. Temos ali os filtros químicos, que é conhecido como nomes bem difíceis de serem falados, mas também encontrado como nome comercial de Uvinua Plus, Tinosorb M, Tinosorb S, e os físicos, que são somente dois permitidos, o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Eu encontrei, durante esse estudo, para trazer aqui para vocês, uma restrição de uso da ureia dentro dos tratamentos estéticos. Então, se você procurar lá na Anvisa, na Vigilância Sanitária Nacional, você terá no site, que está aparecendo ali no slide de vocês, a resolução da CATEC, onde adverte que esta substância atravessa facilmente a barreira placentária e aumenta a penetração cutânea de outras substâncias ativas. Então, o que a Anvisa libera dentro de produto tópico para ser utilizado em gestante quando se fala em questão de ureia? Por isso, então, preconiza-se que em todas as vezes que um produto tiver em sua composição ureia em concentração maior do que 3, o produto deve conter no rótulo o seguinte alerta: não utilizar durante a gravidez. Então, todo produto que contenha ureia, você vai ter uma limitação de percentual. De 1 ou 2, tranquilamente pode ser usado. Mas a partir do 3, ou mais do que 3, já terá que ter uma limitação de uso em gestante. Convido vocês a entrarem nesse site e conhecerem na íntegra toda essa resolução da CATEC, que é a Câmara Técnica de Cosméticos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eletroterapia e gestante. Também é um assunto que causa muitas dúvidas em nós profissionais de estética.
Muitos estudos, muitos autores têm a sua linha de pensamento, têm as suas pesquisas que comprovam segurança ou limitações. Eu creio que aqui fica o convite para vocês estudarem um pouquinho mais sobre isso, sobre a eletro, quais os tipos de aparelhos que têm limitações direcionados à gestante, para que vocês possam se embasar mais cientificamente e trabalhar com mais segurança no dia a dia de vocês. Como nós comentamos no começo, gestação é uma fase muito pequena na vida de uma mulher. Então eu creio que nesse momento, se for para usar a eletroterapia, você tem que estar muito segura do que está fazendo. O assunto de hoje que nós estamos trazendo aqui são tratamentos estéticos mais direcionados e a realização com a mão do profissional. Convido vocês então a se aprimorarem mais ainda nesses estudos para adotarem ou não, a critério de vocês, o uso da eletroterapia. Uma das reclamações que foram apresentadas no levantamento de Coutinho e seus colaboradores, e também na sua publicação, é justamente sobre o edema e o cansaço nas pernas. Por isso, então, o assunto que eu vou falar agora aqui é justamente sobre a drenagem linfática para a gestante, com relação a esse edema gestacional. A gestante refere-se a diversas queixas e dentre elas o edema gestacional. A circulação linfática drena o excesso de fluidos e integra o mecanismo de defesa do corpo. E vários são esses fatores: aumento de permeabilidade capilar, aumento de pressão capilar, compressão das válvulas venosas, alterações hormonais, retenção de água ocorrendo em 50% das gestações, o edema, principalmente dos membros inferiores. Existe um artigo publicado em 2000, através de Souza, na área de fisioterapia aplicada à obstetrícia e aspectos de neonatologia, aonde dentro desse livro dele, da publicação em 2000, vocês vão conseguir também ter um embasamento maior ainda sobre essa alteração que ocorre na gestação. Uma publicação feita em 2001 através do IBRAP, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino, sobre drenagem corporal e massagem corporal, ele traz que a drenagem linfática manual está indicada na prevenção e ou tratamento de edemas, inclusive o edema gestacional. Então nós tranquilamente poderemos estar utilizando a drenagem linfática em nossos procedimentos para aliviar esses edemas. Silvia e Borgoli, 2004, também em seu artigo publicam que as pacientes relatam que se sentiam mais dispostas e ativas, bem como diminuição de sinais e sintomas referidos na avaliação, o que cooperou para beneficiar a realização de suas atividades diárias e suas atividades de vida profissional e também a melhora no sono. Então, existem alguns estudos já comprovando que tranquilamente pode ser realizada a drenagem linfática durante a fase gestacional, justamente para melhorar o autoestima e a melhora na qualidade do sono dessas nossas clientes gestantes. E a gestante com a nossa cabine de estética? Como recepcioná-la, como acomodá-la na maca? Sabendo que nós temos alterações fisiológicas e alterações corporais, nós temos que acomodá-la com o maior conforto possível. Então ali nós teremos tipos de almofada diferentes, teremos alguns tipos de cunhas ou então aqueles rolinhos. Nós vamos poder mostrar muito bem isso na prática para vocês. Lembrando sempre de deixá-la bem coberta, bem aquecida, com roupões, lençóis térmicos, controle da temperatura ambiente para que essa cliente se sinta sempre bem confortável. E as técnicas de apoio? Além do toque que o profissional de estética vem a realizar, a gente poderá estar trabalhando com algumas técnicas de apoio, como por exemplo, cromoterapia, musicoterapia, terapia de pedras quentes. Aí você vem perguntar para mim, e aroma? A gente pode trabalhar nessa fase? Gente, a aromaterapia é algo muito sério. Muitos óleos essenciais, eles são enemagogos, eles provocam contração uterina. Então aqui eu abordo a mesma coisa com relação à eletroterapia. A aromaterapia,
você só vai utilizar se você realmente entende e domina o assunto sobre esses óleos essenciais. Agora, o ambiente preparado, com uma musiquinha, com um visual, com uma luminosidade diferente, isso com certeza cabe muito bem nesse momento. Então, os protocolos que nós realizaremos em fase gestacional, relato alguns aqui. No corporal, gomagem corporal, hidratação, tonificação de mama, banho de lama, tratamento com argila, drenagem linfática manual, massagem relaxante, cuidado com os pés. E no facial, também gomagem facial, hidratação, posso utilizar argila, posso realizar ginástica isométrica se necessário, drenagem linfática manual, massagem relaxante facial, que são alguns dos procedimentos que nós estaremos realizando na prática. E quanto a realizar protocolos no pós-parto e na amamentação, tudo isso que eu falei sobre segurança, sobre protocolos direcionados à prevenção, eles se estendem durante a fase de amamentação também. Principalmente se essa mãe é uma mãe que se dedica muito ao bebê, e durante os 6 primeiros meses o bebê só recebe alimentação através da amamentação. Então todas as restrições de produtos tópicos, a base é a mesma, nós temos que ter este cuidado. Geralmente os médicos já aconselham lá pelo 30º dia ou 40º dia começar com drenagem linfática, mas tudo que você for realizar já sempre com a liberação do médico obstetra também. E após o término desse período de amamentação, aí volta-se aos procedimentos normais com a utilização de cosméticos de ativos antes proibidos. Deixo para vocês aqui algumas referências bibliográficas, onde vocês poderão encontrar também no material de vocês, para que vocês possam aos poucos irem absorvendo mais ainda o conhecimento. E lembra-se que tudo que você for conhecer de novo, no momento da sua aplicação, você tem que trabalhar com segurança. Então, na dúvida, não ultrapasse. O que nós traremos agora aqui para vocês são os protocolos principais dentro dessa pesquisa realizada. Cuidaremos de tonificação, despigmentação facial, prevenção da estria, redução de edemas dos membros inferiores e a estética do bem-estar. Daqui a pouquinho retornamos para começarmos com a nossa prática.